qual é a diferença num discipulador e um pai espiritual? Eu sei que já muitas pessoas nem acreditam em pai espiritual, mas deixa eu falar uma coisa aqui. Eu quero mostrar primeiro Mateus 29, verso 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Então, discípulos, todos nós temos um chamado para discipular. E essa palavra discípulo, no grego, fala sobre ensinar ou instruir. Então, ao longo dos anos, sabe, muitos anos de vida, talvez você vai ter várias pessoas que vão discipular a sua vida, que vão ensinar você, que vão instruir você e preparar você. Agora, pelo outro lado, o pai espiritual, e eu sei que muitos falam, não, chamar ninguém de pai, mas pessoas pegam versos de contexto, e eu não quero entrar em tudo isso agora. Se você quer isso, você pode fazer nossa escola de teologia bíblica online, mas eu quero só falar uma coisa assim: pai espiritual existe na Bíblia. Então, se a gente vê 3 João capítulo 1, verso 4, não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Está falando de filhos espirituais. Timóteo, Paulo aqui está falando, Filipenses capítulo 2, verso 22, mas sabeis que provas deu ele de si, que como filho ao Pai, serviu comigo a favor do Evangelho. Está dizendo aqui, ele me serviu como filho. Paulo falou. Tito, também em Tito capítulo 1, verso 4, Paulo falando aqui, a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé que nos é comum. Então aqui tem vários exemplos de pai espiritual e filho espiritual. Eu iria dizer a maior diferença, ok, discipular é alguém que nos ensina. E esse pode ser por um período de tempo, e ao longo da vida eu já tive várias pessoas que me ensinavam, que me lideravam, que, de uma certa forma, me discipularam. Mas 1 Coríntios capítulo 4, verso 15, embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Eu quero ver essa versão na minha Bíblia em inglês, da New Living Translation, fala assim: pois mesmo que vocês tivessem 10.000 outras pessoas para lhes ensinar sobre Cristo, vocês têm apenas um pai espiritual. Então, 10.000 tutores, vários discipuladores, várias pessoas que ensinam, mas um só pai espiritual. E eu estou convencido que o verdadeiro pai espiritual, sabe, é a vida inteira. Agora, não sai daqui falando, Mark falou que eu preciso de um pai espiritual e vai caçando um pai espiritual. Não, porque se você fazer parte de uma igreja e a liderança da sua igreja está corretamente coberta por uma paternidade espiritual, uma paternidade apostólica, então automaticamente você também está coberto. Não se preocupe. Mas para aqueles que o Senhor chama ministerialmente, sempre existe uma paternidade, sempre existe alguém, e não são 10.000 pessoas, não é SS, é um pai espiritual, e eu creio é pelo resto da vida. Agora, a gente ensina a nossa família espiritual a ter muito cuidado, porque a gente já tem visto tanto abuso nisso. Um menino de 19 anos, olha meus 12 filhos espirituais. Então, a gente tem esse hábito dentro de nós, uma ideia dentro de nós, nenhum de nós chama de pai espiritual antes de 40 anos de idade, só para garantir que não tem abuso nisso. Mas a paternidade espiritual é verdadeiro. Eu creio que é uma pessoa na vida. Eu não creio que você vai trocando todo discipulador, você pode tocar muito. Pai espiritual, não. Você vai ter várias pessoas ao longo dos anos que discipulam você, mas somente um pai. Um pai, meu amigo, ele dá 3 coisas. Primeiro, uma identidade. Ele te dá um nome. Dentro da sua tribo espiritual, eu me lembro, eu já era um homem de Deus, viajando, fazendo isso, fazendo aquilo, mas até que eu recebi uma paternidade, eu não sabia exatamente quem eu era no corpo de Cristo. Eu estava com esse grupo aqui, esse grupo lá, depois eu não tive uma raiz, uma firmeza. A paternidade te dá uma identidade. Paternidade também te dá um destino. A paternidade é um ministério apostólico, e a palavra apóstolo
apóstolo vem de uma palavra que significa enviar. É muito diferente, meu amigo, de você só decidir, eu acho que eu vou plantar uma igreja, eu acho que eu vou ser pregador. É uma coisa você decidir fazer uma coisa, mas é uma outra coisa quando uma paternidade impõe mãos sobre você e envia para fazer uma coisa. É te dar autoridade e o destino. E a terceira coisa, a paternidade te dá uma herança. No reino espiritual, são muitas coisas que eu consigo ver. Muitos homens de Deus ao longo de que impor mãos sobre mim, liberaram um dom espiritual, liberaram alguma coisa na minha vida, alguma unção por um momento, mas só meu pai espiritual que me deu uma herança, me deu uma coisa de valor que eu carrego no espírito. Onde for que eu vou ministrar, eu carrego. E esse veio através do meu pai espiritual. Então eu quero dizer para você, queridos discipuladores, precisamos ser discipulados, ensinados, preparados, mas é uma outra coisa de um pai espiritual. Deus abençoe vocês e a gente se vê em breve.